Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. A gente deu uma pausinha essas semanas, né? Não tivemos aula propriamente dita. E hoje a gente está retornando então, certo? Hoje eu vou passar para vocês uma visão muito geral sobre as órteses, tá? Então a gente terminou o segundo bloco, que é relacionada a próteses. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as órteses. Então essa primeira aula ela é muito geral, assim, para passar o conceito, a ideia das órteses. E depois a gente vai falando propriamente dita das órteses para membros superiores e membros inferiores e tronco como um todo, certo? Então, antes de mais nada, eu só queria lembrar vocês que na semana que vem a gente vai ter a nossa segunda prova, tá? Que ela é referente ao módulo 2, então vai cair apenas as aulas relacionadas a próteses, então vão ser 3 aulas, a introdução a próteses para o membro superior e para o membro inferior. A prova ela vai seguir o mesmo esquema da prova anterior, eu vou tentar pegar todas as dicas que vocês deram relacionadas aos pequenos erros e problemas que teve durante a prova anterior, vou adaptar para essa nova prova. E eu vou deixar ela 2 dias também. Então a gente vai ter a prova iniciando no dia 18, na quinta-feira, e ela fica até 23h59 do dia 19, que é sexta-feira. Então vocês terão basicamente 2 dias para responder a prova, e aí vocês conseguem organizar seus calendários e tudo mais, que eu sei que esse período está um pouquinho conturbado, e com certeza vocês vão estar fazendo algumas provas também. Então é isso. Nossa, eu nem vi que o mouse estava em cima. É isso, então, a gente vai começar propriamente dita a aula, beleza? Então, falando um pouquinho sobre a órtese, né, mais relacionado à definição da palavra órtese, ela vem do grego órtesis, que é nada mais que uma tradução, basicamente tem o significado de correção e colocação. Então, já de cara a gente consegue entender que a órtese, como vocês mesmos disseram lá na primeira aula que a gente teve, ela é mais relacionada à correção, adaptação e auxílio, colocando ela sobre um membro, né? Então, a órtese basicamente é um dispositivo que vai ser aplicado externamente. Então, enquanto a prótese ela faz o papel de substituir o membro, a órtese ela vai externo ao membro. Então, o membro existe para estar utilizando a órtese, certo? Então, é um dispositivo aplicado externamente ao segmento corpóreo, com a finalidade de proporcionar uma melhora funcional aos pacientes que apresentam algum tipo de disfunção ou necessidade de suporte. Ou seja, a órtese ela vai melhorar funcionalmente o indivíduo, ou ela vai promover, de certa forma, um auxílio para que esse indivíduo ou tenha as suas funções maximizadas ou as suas funções garantidas, ou até mesmo ela vai servir como um auxílio de proteção para que não tenha, porque o indivíduo ele não tenha nenhuma disfunção ou não piore no seu quadro clínico, certo? Então, como a gente já comentou, né, a prótese ela é diferente da órtese, embora muitas vezes elas são recomendadas em conjuntos, elas vão exercer funções diferentes, tá? Não que o indivíduo vá utilizar uma órtese em cima da prótese, mas normalmente o indivíduo pode ter alguma outra condição em outro membro que não seja o amputado, e aí ele faça o uso de uma órtese para o membro superior, por exemplo, e ele tenha que fazer o uso de uma prótese para o membro inferior, tá? Mas é aquela coisa, enquanto a prótese ela vai fazer um papel de substituição, a órtese ela vai fazer um papel de auxílio, de ajudar na melhora desse paciente, dessa condição desse paciente. Então, de um modo geral, né, elas devem ser consideradas como um método complementar de tratamento, porque elas têm o objetivo de auxiliar na reabilitação física e contribuir para uma recuperação mais segura, rápida e eficaz a pacientes com desordens neuromusculoesqueléticas. Então, a gente não pode só prescrever uma órtese e esperar que ela vá fazer o seu papel, ela vai cumprir todo o papel, a função de reabilitar essa pessoa, de restabelecer as funções dessa pessoa de uma forma geral. Então eu não posso, por exemplo, vou prescrever uma prótese para o membro superior, para o meu paciente,
E aí ele não vai precisar fazer mais nada, só utilizar a órtese e de boa, uau, melhorou. Não. A órtese, ela é considerada um método complementar. Ela não é um método principal de tratamento, tá? Então, se a gente recordar, vocês provavelmente devem ter visto lá na neurologia. Muitos pacientes que têm desordens neurológicas fazem o uso de órteses. E essas órteses, elas não são o tratamento principal. Elas são os métodos complementares, elas são os tratamentos complementares. Então, enquanto você vai fazer algumas atividades quanto mobilizações, alongamentos, fortalecimentos para melhorar a condição muscular desse paciente, ao final da sua sessão, você recomenda o uso da órtese para manter, para que o paciente não regrida o que você tem ganhado com ele e para que a condição neuromuscular dele não prejudique a evolução do seu tratamento. Então, ela não é um tratamento principal, ela sempre é complementar, ela sempre vai fazer o acompanhamento para garantir uma recuperação mais segura, rápida e mais eficaz dos seus pacientes, tá? Então tenham muito bem isso em mente. Não vou recomendar uma órtese para ser o tratamento principal, ou seja, eu não vou recomendar uma órtese, eu não vou prescrever uma órtese para o meu paciente, jogar ele, deixar ele lá e a órtese que lute. Não, a órtese vai complementar o meu tratamento, beleza? Então a gente já comentou um pouquinho isso na aula de prótese, né? Mas lá, depois de 2010, o SUS ele reconheceu a competência dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a prescrição de órtese, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico, que foi o que a gente comentou, que eu até mostrei os sites para você, né? Para vocês, onde a gente faz a solicitação, a gente consegue ver a cotação de preço e tudo mais. E quando a gente pensa em órteses, vai englobar tudo isso aqui, ó. Calçados ortopédicos, muletas axilares, próteses mamárias, cadeiras de rodas, andador, palmilhas, coletes, cinta e muitos outros que não fazem parte do processo de prótese e nem são materiais que são incluídos, né, são colocados no indivíduo durante um ato cirúrgico, né? Então, tudo que a gente pensa em órtese e dispositivos auxiliares entra nessa parte aqui e vocês, como fisioterapeutas, são capazes sim de prescrever, de solicitar e de trabalhar com o paciente, certo? Mais para frente a gente vê um pouquinho que algumas coisas elas diferem um pouquinho quanto à fisioterapia e a terapia ocupacional quando a gente olha para órteses, mas aí eu vou falar um pouquinho mais nas outras aulas para vocês, tá? Só que para que a gente consiga prescrever uma ótima órtese para o paciente, né, eu saiba exatamente qual é a órtese que esse paciente precisa, qual é o modelo, qual é a função que essa órtese vai ter, eu preciso realizar um bom diagnóstico cinésio funcional. Por quê? Eu preciso de fato identificar, quantificar e qualificar quais são essas disfunções que o paciente tem. Então, qual disfunção? A disfunção ela está presente em qual articulação? Quais são os músculos que estão envolvidos nessa disfunção? Se tem uma condição neurológica que impede um bom desenvolvimento, ou se tem uma condição neurológica que vai impedir o funcionamento correto dessa articulação, desses músculos, tá? Por que eu falo isso? Porque diferentes pacientes, eles podem ter o mesmo diagnóstico clínico, mas as desordens funcionais desses pacientes, eles podem ser completamente diferentes, o que vai demandar tratamentos diferentes, né? Então vamos pensar em crianças com paralisia cerebral, por exemplo. Vocês já devem ter visto várias lá na clínica, quando vocês foram observar os primeiros anos, né? Acho que só o primeiro ano, né? Porque o segundo ano, infelizmente, vocês não foram observar ainda. Não foram observar no segundo ano, enfim. Quando a gente pensa em crianças com paralisia cerebral, a gente tem várias articulações com músculos espasmáticos, né? Então a gente percebe aquela condição que é característica desses indivíduos. Só que se a gente pegar duas crianças que têm paralisia cerebral, a gente pode perceber tonalidades diferentes do músculo, a gente pode perceber articulações diferentes que foram acometidas,
magnitudes dessas articulações acometidas em diferentes magnitudes, né? Enfim, a gente pode ter essa visão diferente. Então, é muito importante que a gente avalie cada caso para que a gente consiga entender para cada paciente, para entender qual a prótese que a gente vai prescrever adequadamente para cada paciente, tá? Então, às vezes, um paciente tem um grau X de liberdade de movimento, então a minha órtese ela vai identificar e vai ser baseada nisso, enquanto o paciente Y tem um grau Y de movimento, né? Então, a órtese em si ela já vai modificar só por conta desse grau de movimento, ainda mais por outros fatores, certo? E quando a gente for trabalhar com as órteses propriamente dita, vocês vão se deparar com essa palavra chamada ortesistas, né? Que são os indivíduos que são mais capacitados, né? Então, naqueles indivíduos que fazem cursos específicos e que podem fazer as seleções de material e a confecção das órteses propriamente dita, tá? Então, é o mesmo esquema das próteses. Eu, como fisioterapeuta recém-formado da minha faculdade, eu não posso ir lá construir, confeccionar uma prótese. Eu, como fisioterapeuta recém-formado, eu também não posso sair e confeccionar uma órtese de fato, tá? Eu preciso ter um curso de especialização onde eu vou identificar todos os materiais, quais são os melhores materiais, quais são os melhores modelos, e aí sim eu sou capaz de confeccionar, tá? Muitas vezes, geralmente os terapeutas ocupacionais, eles já têm uma certa liberdade, uma certa responsabilidade a mais para esse processo de confeccionar e selecionar os materiais e confeccionar as órteses propriamente ditas, tá? Normalmente são os terapeutas ocupacionais que fazem essa parte. Mas se você for um fisioterapeuta e tiver um curso específico, você também pode fazer esse processo de confecção das órteses em geral, certo? E agora falando um pouquinho sobre quais são os materiais utilizados para as órteses, tá? Então, voltando lá no começo, até o século XX, quando as órteses elas começaram a ser utilizadas, elas começaram a evoluir, normalmente os materiais que eram utilizados para confecções era metal, couro e o tecido, tá? E atualmente eles também ainda são utilizados, mas descobriu-se outros materiais que podem trazer mais benefícios na confecção de uma órtese, como por exemplo os materiais termoplásticos, né? Esses são materiais feitos de plástico, só que eles podem ser manipulados de uma forma muito mais eficaz, ou em baixas temperaturas ou em altas temperaturas. Então é como se você de fato conseguisse modelar muito bem o plástico para que ele se adapte ao segmento corporal que você está confeccionando a órtese, né? E tem um benefício, né, que esses materiais termoplásticos, eles são muito mais duráveis. Então, se a gente comparar com couro, por exemplo, o tecido, a durabilidade desses materiais vão ser muito inferior se a gente comparar com os termoplásticos, né? E ainda esses termoplásticos, eles podem ser tem uma cosmética muito melhor, né? Eles podem ser customizados. Então, a gente pode ter um formato muito mais trabalhado, a gente pode ter customizações externas mais trabalhadas. Então, é uma pessoa que quer colocar um padrão de flores na órtese, vai conseguir. Ou é um padrão, sei lá, de avião, alguma coisa assim. A gente consegue fazer esses trabalhos e deixar de uma forma mais leve, né? Comparada a esses outros materiais, tá? E pensando na decisão de qual material eu vou utilizar para confeccionar uma órtese ou de qual material essa órtese vai ser confeccionada, ela normalmente é feita por uma equipe multiprofissional, sempre levando em conta a necessidade do paciente e a situação clínica, tá? Então, por exemplo, órteses que são mais limitadas, ou seja, são menores, então são para segmentos corporais mais pequenos, né? Por exemplo, o meu punho e o meu cotovelo.
Eu posso utilizar um material termoplástico porque ele é mais fácil de manipular, ele pode ser muito bem customizado e pode ser, por ser menor, ele vai ser mais fácil de manipular e do paciente utilizar. Agora, se eu estou pensando em uma órtese que vai pegar desde o meu quadril até o meu tornozelo, normalmente eu vou precisar de outros materiais a mais para que eu tenha maior suporte, maior funcionalidade dessa órtese, tá? Então, todas essas discussões referentes a como vai ser a órtese e quais os materiais, elas normalmente são feitas por uma equipe multidisciplinar, certo? Então, por exemplo, agora falando mais especificamente de cada material, né? Quando a gente pensa nas órteses que são feitas a partir do couro, a gente tem uma boa resistência. Então, esses materiais de couro, eles são resistentes, mas não tanto igual os materiais termoplásticos, tá? A gente tem uma certa porosidade, então, querendo ou não, existe uma respiração entre o material e também o corpo do indivíduo. Querendo ou não, ele tem uma boa estética, mas que não se assemelha aos materiais termoplásticos, por exemplo, tá? Ele é um material não tóxico, de fácil manuseio e, normalmente, ele ainda é utilizado para os revestimentos de estruturas metálicas e confecção de correias e calçados. Então, normalmente eles são utilizados nos calçados, vocês já devem ter visto calçados de correção, né? Então, caso o indivíduo tenha uma perna maior do que a outra, ele vai utilizar um calçado de correção. Às vezes os pacientes têm alguma má formação relacionada à planta do pé, e isso também é corrigido a partir de órteses, né? Palmilhas. Então, o couro ele ainda é utilizado, mas normalmente mais para essas coisas de fixação, de calçados, não tanto quanto na produção de uma órtese inteira, vamos dizer assim. A utilização de metais também é bem comum, tá? Principalmente quando a gente pensa em órteses para membro inferior que vão necessitar de maior suporte, vão necessitar de uma maior dinâmica para que esse paciente tenha uma funcionalidade muito mais efetiva. Então, os materiais mais utilizados são aço inoxidável. Ele é rígido, resistente, durável, porém, ele é mais pesado, então vai muito de você avaliar o paciente e saber se ele vai ter condições de estar mobilizando a partir desse material mais pesado ou ele necessita de um material muito mais leve. Por exemplo, o alumínio, que ele é leve, ele é resistente à corrosão e tem uma boa aparência. Entretanto, além de ser mais barato também. Só que, entretanto, o alumínio ele tende a ser menos resistente a choques e manipulações, tá? Então, ele é muito mais fácil de você manipular e amassar, dobrar, fazer, entortar, fazer alguma coisa relacionada a mudar a estrutura propriamente dita da órtese, né? Em contrapartida, a gente tem também o titânio, que ele é baixo peso, ele é muito resistente, entretanto, ele é muito caro, né? Então, varia muito de você ver se o paciente vai ter condição de utilizar aquele tipo de material, vai ter condição financeira para adquirir aquele tipo de material, ou se ele vai trazer uma boa resistência, apesar de ser leve para esse paciente. Então, são vários fatores que a gente vai conversar mais para frente que vocês precisam avaliar nos pacientes, tá? Agora, já falando dos materiais termoplásticos, eles são moldados sob um aquecimento prévio. Então, alta, baixa temperatura. Então, eu posso modificar a menos 80 graus esses materiais ou a mais ou temperaturas acima de 80 graus. Eu vou conseguir manipular, moldar a partir do corpo do paciente, tá? Então, os termoplásticos de baixa temperatura, que são confeccionados abaixo de 80 graus, eles podem ser moldados sobre o membro do paciente. Eles têm uma confecção muito mais rápida, pode ser remoldado, né? Então, por exemplo, eu fiz uma órtese, o paciente começou a melhorar,
Então essa órtese não está tão funcional para ele, não está tão boa para ele, eu posso simplesmente pegar a mesma órtese, aquecer ela um pouco, e aí eu consigo modificar novamente. Então eu não vou precisar confeccionar uma nova órtese. Eu posso ir e fazer os ajustes com ela mesma, tá? E ela tem uma baixa resistência do material, né? Então, como ela é muito facilmente moldada, ela tende a apresentar uma menor resistência do material. Então, ela é mais fácil para você manipular, tá? Já o termoplástico de alta temperatura, que são confeccionados a partir do polipropileno, ela tem espessura variável, então eu posso fazer uma órtese mais grossa, uma órtese mais fina. Ela tem boa resistência ao impactos, então não é aquela órtese que você vai bater e ela vai rachar, vai fazer alguma coisa. Ela tem essa boa resistência a impacto. Tem baixo peso, o custo é reduzido, ele é feito em moldes, então são aqueles moldes, são órteses pré-moldadas, né? A gente pode fazer aplicação de peças coloridas, né? Então a gente pode ter uma maior gama de customização e ela também é de fácil manipulação. Então aqui eu trouxe para vocês alguns moldes, né, de materiais termoplásticos. Então aqui a gente tem os que são de baixa temperatura, que são moldados a partir do próprio paciente, né? Então o paciente coloca o membro e a gente faz a confecção, a gente molda a partir disso. E tem os de alta temperaturas que podem ser confeccionados e customizados, né? Então a gente tem uma estampa bonitinha aqui para dar uma cara diferente. E normalmente eles são feitos a partir de moldes pré-estabelecidos, tá? Então eu tiro o molde do paciente e confecciono. Não é igual os de baixa temperatura, que eu posso confeccionar e moldar direto no paciente, certo? Outros materiais para confecção das órteses também, a gente tem o carbono, que ele é leve, durável, resistente, entretanto apresenta um alto custo também para você adquirir e manipular ele. E também, normalmente ele é utilizado em reforços de órteses termoplásticas, né? Então a gente tem como se fosse um esqueleto da órtese e a gente tem as estruturas termoplásticas para fazer a fixação e acoplar essa órtese no paciente, né? Então, se vocês verem aqui, ó, geralmente o carbono, o metal, esses aços, eles são utilizados mais em órteses inferiores, porque vai ter peso de posição ortostática, pode ter deambulação, então ela precisa de um sustentamento a mais. Normalmente são utilizados para os membros inferiores, certo? E além disso, a gente tem também a presença de espumas, né? Que é mais como se fosse uma interface de proteção entre o corpo do indivíduo e a órtese. Então, eu vou proteger proeminências ósseas que podem gerar lesões, escaras, né? Então, o contato direto pode lesionar o paciente, então eu vou e coloco espuma para proteger, né? Então, a gente tem desde palmilhas até coletes cervicais, por exemplo, que precisa de uma espuma para trazer um conforto a mais para esse paciente, certo? Os polímeros, eles são órteses mais simples, mais utilizadas para membros inferiores relacionados a pé ou a locais onde tem alto choque mecânico, tá? Então, esses polímeros é como se fosse uma borrachinha mesmo, não tenho nada para mostrar, mas é como se fosse sabe aquelas palmilhas de silicone que a gente encontra a rodo em qualquer lugar? Ela é uma órtese feita de polímero para absorção de choques, né? Tanto que a gente coloca no calçado e a gente sente que o choque ele é muito mais dissolvido para a planta do pé e a gente não sente tanto bater o pé no chão, né? Normalmente ele é aplicado em regiões de grandes pressões para minimizar essas lesões que são geradas por, né, uma pressão repetitiva em algum determinado local, né? Pode ser entre os dedos, pode ser no calcanhar, pode ser em qualquer local que tenha, né? Às vezes a gente coloca uma órtese para membro superior e a órtese ela fica muito, como chama?
tem uma pressão muito grande, alguma proeminência óssea, por exemplo, e a espuma já não aguenta, então a gente vai e coloca esse polímero em algum local para diminuir esses choques e melhorar, né, a qualidade de vida do paciente. E como que eu escolho o material, né? Eu já comentei que ele é a partir de uma reunião multidisciplinar, mas tem alguns fatores que a gente precisa levar em conta, né? Então, o tempo de utilização desse paciente, a leveza do material, então, quanto tempo o paciente vai utilizar durante o período de vigília desse paciente. O paciente vai precisar utilizar no período noturno também. Esse material tem que ser muito leve ou pode ser um material um pouquinho mais pesado que o paciente vai dar conta de se movimentar, vai ter a função com isso. É um paciente que precisa ter uma órtese mais durável ou ela pode ser feita de um material mais simples e menos durável. E isso vai refletir diretamente na condição do paciente, né? Então, quais são os materiais que esse paciente vai conseguir suportar adquirir, né? Se o paciente tem uma reação alérgica a determinado material, se o paciente tem uma moradia, então o local de moradia desse paciente condiz com a realidade para que ele utilize certo modelo de órtese, e qual que é o tempo de atividade que esse paciente vai realizar com a órtese, qual que é a demanda funcional que esse paciente precisa realizar, para a gente entender mais certinho para qual órtese ele é necessário, né? E tudo isso a gente vai comentar mais nas aulas de órteses para membros superiores e inferiores, que eu especifico, né, para que eu vou utilizar tal órtese para esse paciente, né? E quando a gente pensa numa classificação geral de órteses, a gente pode dividir entre objetivos, tá? Então, mais parecida... Não, deixa quieto. Eu ia confundir vocês. Mas as órteses, elas são divididas entre objetivos, tá? Então eu posso ter uma órtese que ela é relacionada e ela é direcionada para fazer o repouso de uma articulação. Ela pode ser uma órtese para proteção, uma órtese para correção, uma órtese para imobilização e uma órtese para propriocepção, certo? Parece que a gente pensa que a órtese ela é para uma coisa só, mas dependendo de como confeccionada, da região onde colocada, essa órtese ela muda o seu objetivo, tá? E agora eu vou passar um exemplo de cada um para que vocês comecem a entender qual a finalidade de uma órtese para o paciente, né? Então, repouso. Por exemplo, as órteses relacionadas ao repouso, elas são indicadas para quadros agudos, né? Então, por exemplo, ela tem o objetivo de manter o segmento corporal livre de forças que levem ao movimento articular indesejado, né? Então, é um paciente que tem um quadro álgico agudo, mas ele não tem nenhuma outra... nenhuma outra lesão, alguma coisa, é mais um quadro agudo mesmo, álgico. Então, o paciente tá com uma dor muscular e ele não pode mexer muito. Aí a gente recomenda, né, a gente prescreve essa órtese de repouso, onde o paciente ele pode ter uma leve movimentação ainda, então ela não é considerada uma imobilização, mas quando a gente pensa nas forças que levam ao movimento articular indesejado, né? Então movimentos indesejados, ele ainda ele é completamente bloqueado quanto a isso. Mas os movimentos que são articularmente desejados, ele ainda pode fazer um pouquinho que seja, tá? Agora, quando a gente pensa nas órteses de imobilização, que elas são realizadas, são muito utilizadas em traumas graves e pós-operatório imediato, ela vai eliminar e evitar qualquer movimento articular, tá? Então, seja indesejado ou seja desejado. Não pode mexer, não vai mexer em nada, vai utilizar uma órtese para imobilização. Como, por exemplo, as de coletes cervicais, né? Então, a pessoa, é clássico, a pessoa sofreu um acidente, está sendo atendida por paramédicos, a primeira coisa que eles vão fazer é imobilizar o pescoço e esse paciente não vai mexer de jeito nenhum para nenhum plano de movimento.
essa articulação. Ou esses coletes que são torácico, lombar e sacral, né? Então, a pessoa fez uma correção, uma cirurgia de correção de alguma coisa lá na coluna cervical. Não pode mexer de jeito nenhum. Vai e utiliza esse colete, que aí a pessoa fica literalmente imobilizada, certo? Quando a gente pensa em órteses para proteção, a gente pensa em órteses com o objetivo de evitar traumas repetitivos e limitar movimentos indesejados. Então, os maiores exemplos são as tornozeleiras e joelheiras, onde a gente normalmente utiliza quando está realizando alguma prática esportiva, ou utiliza, às vezes, após algum tipo de lesão, né, para evitar que a gente faça o mesmo movimento várias vezes e traga lesão, ou que a gente movimente ele fora do padrão de grau de liberdade que é aceitável e a pessoa tenha dor, né? Então, nada mais é do que evitar traumas repetitivos e limitar os movimentos indesejados que causem dor a esse paciente. Já as órteses de propriocepção, elas têm a principal função de manutenção postural e principalmente o uso temporário, tá? Então, ela tem o objetivo de proporcionar uma maior estabilidade e realização de atividades com menor chances de reincidivas, né? Um clássico são esses coletes posturais que são vendidos a rodo em vários lugares, né? Então, as pessoas utilizam isso para melhorar a postura e aí a pessoa ela consegue fazer os movimentos, as atividades de uma forma que não vá prejudicar os seus músculos, a sua postura propriamente dita, tá? Só que o interessante é que quando a gente pensa em órteses para propriocepção, elas precisam ser utilizadas de forma temporária, tá? Muita gente acha que vai utilizar sempre o colete, né, esses coletes de propriocepção, e magicamente a sua postura vai melhorar. Só que não. O que acontece? Esses coletes, eles nada mais é do que ajustam as forças de vetores para o seu corpo ficar reto. Só que quando você tira isso, os seus músculos eles não estão preparados, eles não são fortes o suficientes para manter aquela postura. E aí você volta para a postura com corcunda, por exemplo. Então, muita gente confunde isso, né? Utiliza esses coletinhos para melhorar a postura e fala assim, né? Não vou precisar fazer exercício nem a pau porque o colete tá ajudando. Mas não, ele ajuda momentaneamente, tá? E uma coisa é que você não pode ficar utilizando sempre esses coletes porque o seu corpo ele perde a capacidade de fato entender e se posicionar corretamente, tá? Isso gera uma série de prejuízos para você. Então, se você quiser ter uma postura correta, trabalha fortalecimento muscular, tá? Nada de ficar usando esses coletinhos para garantir uma postura correta, tá? As órteses de correção, elas vão agir através de vetores de forças aplicadas sobre um segmento, tá? Então, é como se fosse uma força muito maior para que você mobilize o segmento ósseo e articular mesmo, tá? Então, normalmente ela é utilizada para reverter os desvios estruturados, né? Então, escoliose, problemas de formação no pé, na planta do pé, e a partir disso os vetores são muito mais elaborados para que eles façam muito mais forças e de fato corrigem as estruturas, certo? E agora falando um pouquinho, bem brevemente, sobre a biomecânica relacionada às órteses, tá? Então, se a gente pensar do ponto de vista biomecânico, elas vão controlar e adequar as forças que incidem sobre uma articulação ou segmento na estática ou na dinâmica. Então, toda a órtese, ela vai ter, sim, uma função de estar manipulando as forças que incidem sobre a articulação ou segmento do corpo, tanto na posição em pé estática quanto na posição dinâmica, tá? E normalmente elas vão evitar as alterações degenerativas ou deformidades, tentando manipular essas forças que o próprio organismo tem, tá?
essas movimentações que o próprio organismo tem, que o próprio corpo do indivíduo tem. E elas vão proporcionar um maior conforto e eficácia do movimento, sempre influenciando da quantidade de força e da área de contato. Então, quanto maior a área de contato, mais força essa órtese vai estar incidindo no segmento corporal do indivíduo, certo? Agora a gente chega numa parte mais chatinha relacionada às órteses, que é a terminologia. Então, essas terminologias elas são muito importantes porque vocês vão ver isso em qualquer lugar que trabalha de órtese, tá? E antigamente as órteses elas eram nomeadas a partir dos criadores ou das cidades em que os criadores criaram as órteses. Então, era como se a gente encontrasse órteses com diversos nomes para diversos modelos, mesmo que simples alterações, tá? Então, mudou 2, 3 parafusos, aí o nome da órtese mudava, sendo que ela é a mesma que a outra, só que mudou 2, 3 parafusos. Só que atualmente existe um consenso para que você nomeie as órteses seguindo a anatomia, o objetivo objetivo ou relação funcional, só que tudo baseado no inglês, tá? Então, basicamente, as principais nomenclaturas são essas. Então, as órteses, quadril, hip, joelho, knee, tornozelo, ankle, pé, foot, cotovelo, elbow, punho, wrist e mão, hand. Então, basicamente, todas as nomenclaturas das órteses. Então, eu quero uma órtese X. Ela vai seguir essas funções, essas palavras, para que tenha o seu nome completo. Por exemplo, quando a gente pensa numa órtese que vai pegar o tornozelo, o pé, a gente tem uma ankle foot orthesis, ou AFO. Então, sempre vai ser a abreviatura do local onde a órtese incide, né, em qual articulação que essa órtese incide, e o final a gente acrescenta a órtese. Então, é como se fosse órtese acafo. É como se fosse órtese para joelho, tornozelo e pé. H-cafo. Então, órtese para quadril, joelho, tornozelo e pé, tá? E assim sucessivamente. Então, TLSO. Então, torácica, lombar, sacral, órteses, né? Então, órteses para coluna, torácica, lombar e sacral. RU, órteses para o punho e para a mão. O RO, né? Então, órteses para o cotovelo, punho e mão. E a mais diferente, no caso, é a RGO, que é uma prótese para marcha Nossa, fugiu a palavra. Recíproca. Então, ela é uma órtese para marcha recíproca que a gente vai comentar um pouquinho. Mas, normalmente, todas as outras órteses, elas seguem um padrão. A articulação, que ela vai estar incidindo, que ela vai estar trabalhando. Por fim, a palavra órteses, tá? Fica um pouco mais fácil da gente entender quando a gente faz essa associação a partir dessa figura aqui, tá? E lembrem disso, que isso é muito importante, porque na vida de vocês não vão ver... Perdão, gente. Vocês não vão ver uma órtese escrita, órtese para quadril, não, vocês vão ver uma órtese TLSO, por exemplo. O paciente faz uso de uma órtese TLSO. O paciente faz uso de uma órtese AF, entendeu? Então é assim que vocês vão trabalhar e que vocês vão identificar as órteses na vida profissional de vocês, tá? E agora os exemplos, né? Então, tornozelo e pé são essas órteses aqui, onde pega um pouco da panturrilha, o tornozelo e o pé. Joelho, tornozelo e pé, acafo, né? Então, a gente tem uma órtese aqui que já tem a articulação do joelho e a gente tem o tornozelo aqui, tá? HCAFO, né? Então, a gente tem o quadril, o tornozelo, o joelho, o tornozelo e o pé, tá?
Coluna torácica, lombar, sacral. Então a gente tem aqui elas diferentes maneiras, mas basicamente agindo nas três vertentes, né? Para o punho e para a mão, as mais simples, comuns, né? Muitas vezes a gente encontra essas em qualquer lugares para compra. Para o cotovelo, punho e mão, ela já é um pouquinho mais alta. E a órtese de marcha recíproca, né? Ela é uma órtese específica que ela vai permitir a marcha de 4 pontos com menor gasto energético. Então, ela vai potencializar a marcha dos pacientes que têm problemas para caminhar sozinhos, né? Então, além do equilíbrio, elas fornecem uma alavanca muscular muito mais fácil para esses pacientes estarem fazendo a deambulação, certo? E para órteses com mais de 5 letras, né, usualmente a gente vai abreviar separadamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma órtese que vai pegar a coluna torácica, lombar, sacral, mas mais ainda o quadril, o joelho, o tornozelo e o pé. Então, meu Deus do céu, imagine colocar todas as abreviações. Na verdade, a gente vai fazer a separação e a gente coloca mais, né? Então, a TLSO, aqui a parte superior, mais HKAF, que é a parte inferior, certo? E a gente faz essas associações para não ser um nome assim, né? Só letras loucamente. E classificando agora as órteses, né? A gente tem as funcionais e relacionadas à funcionalidade e relacionadas às confecções. Então, relacionada à funcionalidade, que ela é mais próximas das próteses, né? Então, pode ser uma estética passiva ou uma dinâmica funcional. Já relacionada à confecção, elas podem ser pré-fabricadas ajustáveis e as confeccionadas sob medidas. Já está terminando a aula, tá, pessoal? E relacionada à funcionalidade, que ela pode permitir ou não os movimentos. Então, estática passiva, repouso, suporte, imobilização, correção, proteção e estabilização. Já as órteses dinâmicas e funcionais, elas têm um papel auxiliares de limitar ou direcionar os movimentos. Tá? Já relacionadas à confecção, a gente tem as pré-fabricadas, que elas já estão disponíveis em diversos tamanhos, em lojas, são confeccionadas em diferentes materiais e, principalmente, tem a função estática passiva, tá? Elas têm alguns benefícios, que são baixos custos, são práticas, entretanto, elas são pouco específicas, algumas não apresentam angulações de ajustes, e, normalmente, são as que mais apresentam uso sem prescrição, ou seja, uso incorreto. Por quê? Quando a gente vai em qualquer loja, até mesmo lojas de calçado, no shopping, lojas de roupa, enfim, a gente encontra uma variedade de órteses expostas. Então, a gente tem aquelas luvas de punho, a gente tem joelheira, caneleira, a gente tem essa cinta abdominais que as pessoas utilizam para apertar a gordura, né? Então, eu acho que isso era mais antigamente, mas ainda eu vejo gente que usa essa cinta modeladora para, tipo, fazer a distribuição correta da gordura. Só que essas órteses, elas são relacionadas à coluna, né, vertebral. Então, as pessoas utilizam de forma adequada por tempos inadequados. E isso traz mais prejuízos para ela do que propriamente os benefícios que essas órteses trariam, né? Então, essas pré-fabricadas são um perigo, porque qualquer pessoa, elas são muito acessíveis, qualquer pessoa pode comprar e utilizar porque fulano utilizou e melhorou uma dor que seja, tá? Isso aqui para fulano foi prescrita corretamente e para ciclano não foi. E isso vai trazer muitos malefícios para esses pacientes. Então, o ruim dessa grande disponibilidade e acesso às órteses são mau uso, né? Já a pré-fabricadas ajustáveis, elas têm aplicação imediata, custo reduzido e
a maior sacada delas é que elas podem ser ajustadas, né? Então a gente tem graus de movimentação para se ajustar adequadamente a determinados indivíduos. E a sob medida é aquelas que são confeccionadas a partir do molde próprio do indivíduo, né? Então eu vou lá, tiro as medidas, vejo corretamente como o indivíduo tem que se posicionar e a partir daí eu consigo confeccionar essa órtese sob medida para esses pacientes, certo? Elas são mais específicas, elas têm uma maior adaptação, a gente consegue fazer ajustes personalizados antes, durante o tratamento, né? A gente pode utilizar diferentes materiais para a confecção dessas órteses sob medida, entretanto elas têm uns custos mais elevados, porque a gente tem essa preocupação de avaliação, especificidade dessa órtese, e o período de entrega é maior, porque as pré-fabricadas e com ajustes, elas já estão prontas. Então é só você comprar ou utilizar ela do jeito que veio, ou fazer uns pequenos ajustes, né? Isso no dia, a pessoa, o fisioterapeuta, que você, como está trabalhando com a pessoa, você consegue fazer esses ajustes. Agora, sobre demanda, não, né? Sobre especificidade. A gente precisa avaliar, a gente precisa confeccionar e vai demorar um pouco mais para entregar essa órtese. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês sobre as órteses, uma visão geral, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu acho que ela não foi tão grande, né, em relação às outras aulas, 46 minutos. E ela é mais uma visão geral das órteses mesmo, e para as próximas aulas a gente vai comentando mais especificamente, tá bom? Lembre-se que semana que vem a gente tem aula, e qualquer dúvida é só deixar nos formulários que a gente vai discutindo elas, tá bom? Até mais, pessoal. Bom restinho de semana para vocês e bom final de semana. Até mais, pessoal.